Meu ex e sua amante. Foram até o supermercado onde eu trabalho. Que emprego medíocre o seu. Eles tentaram me humilhar, mas se assustam com quem estava atrás deles na fila. Que emprego medíocre o seu. É um pouco triste, não acha? Ah, voz dela, cortante como vidro quebrado, atravessou o ruído ambiente do supermercado e se cravou diretamente no meu peito. O ar pareceu ficar mais denso, mais pesado. Por um instante, o som constante e ritmado do bip do leitor de código de barras, que até então era a trilha sonora da minha nova e pacata vida, silenciou em minha mente. Levantei os olhos lentamente, quase com medo de confirmar o que meus ouvidos já sabiam. E lá estavam eles. Marcos, meu ex, com aquele sorriso de canto que eu aprendi a odiar, e ao seu lado, a mulher por quem ele me trocou, Jéssica. Ela me analisava de cima a baixo, com um desprezo que não fazia a menor questão de esconder. O olhar dela passou pelo meu uniforme, uma blusa polo azul simples, e se demorou no meu crachá com o nome Sara, como se lesse a sentença da minha derrota. 6 meses. Fazia apenas 6 meses que meu mundo tinha desabado. E foi aqui, neste exato lugar, entre corredores de enlatados e o cheiro de pão fresco, que eu comecei a juntar os cacos. Depois de 5 anos de relacionamento, Marcos decidiu que eu não era mais suficiente. Na verdade, segundo ele, eu nunca fui. Eu, com meu sonho de abrir uma pequena confeitaria, era pequena demais para as ambições dele. Ele queria uma mulher que representasse, que frequentasse os mesmos círculos sociais que ele almejava, que tivesse um sobrenome importante ou uma carreira brilhante em uma multinacional. Eu, com minhas receitas de bolo e minha simplicidade, era um embaraço. A gota d'água foi quando apresentei a ele meu plano de negócios para a confeitaria, que eu havia passado meses elaborando. Ele riu. Uma risada curta, seca, que estilhaçou meu coração. Uma lojinha de doces, Sara? É esse o tamanho do seu sonho? Enquanto eu estou tentando fechar negócios milionários, você quer vender brigadeiro? As palavras dele ecoaram em minha cabeça por semanas. Ele me fez acreditar que sonhar pequeno era um defeito, que minha ambição era motivo de vergonha. A separação foi brutal. Ele não apenas me deixou, ele fez questão de me humilhar, dizendo que eu estava o atrasando. 2 semanas depois, ele já estava desfilando com Jéssica, uma advogada de um escritório renomado, exatamente o tipo de mulher que ele descrevia como ideal. Fiquei sem chão. O apartamento era dele. Os amigos, em sua maioria, eram dele. Perdi tudo de uma vez só. Precisei voltar a morar com meus pais. E com a confiança em frangalhos, a ideia de empreender parecia um delírio distante. Eu precisava de algo simples, algo que não exigisse grandes decisões, algo que me permitisse apenas respirar. Foi quando vi a vaga de operadora de caixa neste supermercado. Parecia o oposto de tudo o que Marcos valorizava. Era um trabalho, honesto, claro, mas para ele seria o atestado do meu fracasso. E talvez por um tempo eu também tenha pensado assim. Mas os dias foram passando e algo inesperado aconteceu. O ritmo do caixa, a rotina de passar produtos, cumprimentar pessoas, o bom dia e o obrigado, tudo isso começou a me curar. Eu não precisava impressionar ninguém. Não havia metas de carreira absurdas, apenas a de ser eficiente e cordial. E eu era boa nisso. Comecei a conhecer os clientes regulares, como a dona Elvira, uma senhora de cabelos brancos e sorriso doce que vinha toda terça-feira. Bom dia, minha querida. Ela disse mais cedo naquela mesma tarde, colocando uma pequena cesta na esteira. Como você está hoje? Estou bem, dona Elvira. E a senhora? O bolo de fubá da semana passada deu certo? O rosto dela se iluminou. Ficou uma maravilha. Seu truque de colocar um pouquinho de erva doce fez toda a diferença. Meu marido adorou. Aquele pequeno diálogo aqueceu meu coração de uma forma que nenhum elogio de Marcos jamais fez. Ali, eu era a Sara que dava dicas de bolo, a moça paciente que ajudava a empacotar as compras com cuidado. Eu estava construindo algo novo, tijolo por tijolo. Uma vida sem o peso do julgamento dele, sem a sombra de sua arrogância. Eu estava, pela primeira vez em muito tempo,
em paz. Uma paz modesta, mas inteiramente minha. E foi essa paz que eles vieram destruir. A risada debochada de Marcos, o olhar de superioridade de Jéssica. Eles não apareceram ali por acaso. Aquele supermercado ficava longe do bairro nobre onde eles moravam. Havia dezenas de outros mais sofisticados no caminho. Eles vieram até aqui por um único motivo: me encontrar. Me ver exatamente assim, com meu uniforme simples, em meu emprego medíocre, para que pudessem se sentir ainda maiores e mais importantes. Eles pararam deliberadamente no meu caixa, o número 7, mesmo com os caixas 6 e 8 completamente vazios. Era um espetáculo, e eu era a atração principal. Enquanto a humilhação começava a queimar em meu rosto, transformando minhas bochechas em brasa, eu respirei fundo, prendendo o ar e as lágrimas. Eu não daria a eles o prazer de me ver desmoronar. Eu era a Sara do caixa 7, a funcionária eficiente, e eu ia atendê-los, não importava o quanto doesse. Olha só o que encontramos aqui, amor, disse Marcos, com uma falsa surpresa que chegava a ser ofensiva. Ele me olhou como se eu fosse um item exótico e um tanto patético em uma prateleira empoeirada. Sara? Que coincidência te ver por aqui. Jéssica soltou uma risadinha contida, um som agudo e desagradável. Nossa, amor, não sabia que sua ex tinha chegado a esse ponto. Ela me varreu com o olhar, do topo da minha cabeça, onde meu longo cabelo preto estava preso em um rabo de cavalo funcional, até a ponta dos meus sapatos de trabalho sem graça. O desprezo dela era uma força física, quase me empurrando para trás. Eu mantive minhas mãos firmes sobre o leitor do caixa, sentindo o plástico frio sob meus dedos. Meu coração batia descontrolado contra minhas costelas, uma bateria furiosa anunciando o pânico. Mas meu rosto permaneceu neutro. Anos de treinamento com Marcos, aprendendo a esconder minhas emoções para não lhe dar mais munição, estavam servindo para alguma coisa. Forcei um sorriso profissional, aquele que eu dava para todos os clientes. Sejam bem-vindos. Podem colocar os produtos na esteira, por favor. O carrinho deles era um monumento à arrogância. Não eram compras de supermercado, era uma declaração. Garrafas de vinho importado cujos rótulos eu nem reconhecia, queijos finos com nomes franceses complicados, um salmão inteiro, aspargos frescos, chocolates belgas e uma infinidade de produtos orgânicos e caríssimos. Era um teatro, e cada item era um adereço cuidadosamente escolhido para me mostrar o quão distante o mundo deles estava do meu. Eles começaram a descarregar o carrinho com uma lentidão torturante. Cada produto era colocado na esteira como se fosse uma peça de cristal. Marcos pegou um pacote de café gourmet e leu o rótulo em voz alta para Jéssica, ignorando completamente minha presença. Este aqui é da Colômbia, de uma altitude de 2.000 metros. O sabor é completamente diferente, você vai ver. Mal posso esperar para provar na nossa cafeteira nova. Ela respondeu, passando os dedos de unhas vermelhas e perfeitas no braço dele. A fila atrás deles começava a crescer. Pude ver um senhor de boina suspirando impacientemente e uma jovem mãe com uma criança no colo balançando o pé, ansiosa. Eu sentia os olhares deles nas minhas costas, mas a atenção do casal à minha frente era total e sufocante. Antes de colocar o último item, Jéssica fez uma pausa, olhando com nojo para uma garrafa de refrigerante de 2 litros, de uma marca popular e barata, que pertencia ao cliente que eu havia acabado de atender e que ainda estava no final do caixa, guardando suas poucas compras. Nossa, as pessoas ainda bebem esse tipo de coisa, cheio de açúcar e química. Que horror! O senhor, um homem simples de camisa xadrez, ouviu o comentário. Ele corou, pegou sua sacola apressadamente e saiu sem olhar para trás. Senti uma pontada de raiva em defesa daquele estranho, uma raiva que eu não conseguia sentir por mim mesma. Finalmente, chegou a vez deles. Respirei fundo e comecei meu trabalho. Bip, queijo brie. Bip, vinho Cabernet Sauvignon. Bip, chocolate amargo.
80% cacau. Minhas mãos se moviam no automático, mas minha mente era um turbilhão. Cada bip soava como um prego, sendo martelado no meu caixão da humilhação. Espere um pouco, disse Marcos, quando passei um pote de azeitonas gregas. Tenho certeza que vi na prateleira que estava com desconto. Você pode verificar o preço no sistema? Meu sorriso profissional vacilou por 1 milésimo de segundo. Claro. Digitei o código. Verifiquei. Não, senhor. O preço está correto. R$ 83. Tem certeza? Parece caro. Ele insistiu, sabendo perfeitamente bem que eu não podia discutir. O objetivo não era economizar. Era me fazer de sua empregada. Me forçar a servi-lo, a obedecê-lo. Sim, tenho certeza, respondi, minha voz um pouco mais baixa do que eu gostaria. Continuei a passar os produtos. A fila agora se estendia pelo corredor. Eu podia sentir a irritação coletiva crescendo, e essa irritação estava toda focada em mim, no meu caixa, no meu suposto despreparo. Eu era o gargalo, o centro do problema que eles criaram. Foi quando Jéssica decidiu dar o golpe final. Enquanto Marcos inseria o cartão na máquina, ela se virou para mim, projetando a voz para que todos na fila pudessem ouvir claramente. Que emprego medíocre o seu. É um pouco triste, não acha? Passar o dia todo aqui, passando as compras dos outros. Eu não conseguiria. É preciso ter tão pouca ambição na vida. O silêncio que se seguiu foi pesado, quebrado apenas pelo zumbido das geladeiras. Senti meu rosto queimar violentamente. Meus olhos começaram a arder, e eu tive que piscar várias vezes para afastar as lágrimas que ameaçavam cair. Era a frase de Marcos, o tamanho do seu sonho, dita pela boca de outra mulher, mas com o mesmo veneno. Era a confirmação de que ele havia me pintado para ela, e para o mundo, como uma fracassada. Como se as palavras não fossem suficientes, ao pegar o cartão de volta da mão de Marcos, Jéssica fez um movimento brusco e teatral com o braço. Sua bolsa de grife bateu com força no pequeno display de acrílico cheio de barrinhas de chocolate e doces que ficava ao lado da máquina de cartão. A estrutura virou em câmera lenta, e dezenas de doces coloridos se espalharam pelo chão com um barulho alto e pegajoso. Oh, meu Deus! Que desajeitada! Ela exclamou, com a voz pingando falsidade. Sinto muito. Mas ela não sentia. O sorriso mínimo no canto de seus lábios a entregava. O caos estava instalado. A fila parou de vez. Eu, paralisada por um segundo, tive que pegar o microfone interno. Minha voz tremeu quando falei. Equipe de limpeza, por favor, no caixa 7. Tivemos um incidente. Todos os olhos estavam em mim. Olhares de pena, de irritação, de desprezo. Eu estava no centro de um palco que eu não pedi, vivendo uma humilhação pública, orquestrada pelo homem que um dia prometeu me amar. Eu queria que o chão se abrisse e me engolisse. Eu queria desaparecer. O tempo pareceu se esticar. Cada segundo era uma pequena eternidade de vergonha. Eu estava ali, parada atrás do meu caixa, com um mar de doces espalhados no chão aos meus pés, ouvindo os murmúrios da fila e sentindo o calor dos olhares de pena. A voz metálica da chamada para a equipe de limpeza ecoou pelo supermercado, amplificando minha humilhação para todos os corredores. Marcos e Jéssica me observavam, vitoriosos, saboreando cada momento da minha desgraça. Meu peito doía, uma dor surda e profunda. Eu me sentia pequena, indefesa, exatamente como Marcos sempre quis que eu me sentisse. Foi então que uma outra voz, completamente diferente, cortou o ar. Não era alta, mas tinha um peso, uma gravidade que silenciou os cochichos imediatamente. Com licença, mas acho que o espetáculo de vocês já passou dos limites. A voz era masculina, calma e incrivelmente firme. Veio de um homem que estava diretamente atrás do casal. Eu não o tinha notado antes, imersa em meu próprio inferno particular. Agora, todos os olhares se voltaram para ele. Jéssica, que estava com um sorriso presunçoso nos lábios, virou-se bruscamente,
o cabelo loiro chicoteando no ar, pronta para disparar um insulto e colocar mais um figurante em seu devido lugar. Mas as palavras morreram na garganta dela. Seu sorriso desapareceu, substituído por uma expressão de choque e confusão. Ela congelou, a boca ligeiramente aberta, os olhos arregalados. Curioso com a reação dela, Marcos se virou também. E então, o mundo parou. Eu nunca tinha visto uma mudança tão drástica e instantânea no rosto de alguém. Toda a arrogância, toda a presunção, todo o deboche que ele exibia segundos antes se desfez como fumaça. A cor sumiu de seu rosto, deixando-o com uma palidez de cera, quase doentia. Seus olhos se arregalaram em puro pânico, e sua mandíbula caiu, transformando seu rosto em uma máscara de terror absoluto. Ele parecia ter visto um fantasma. Eu não entendia o que estava acontecendo, mas observava a cena, fascinada e confusa. O homem que causou tudo aquilo era alto, aparentava ter uns 50 e poucos anos, e vestia um terno cinza escuro, de corte impecável, que parecia custar mais do que todo o meu salário de um ano. Seu cabelo era grisalho nas têmporas, e ele tinha uma postura ereta, imponente. Ele segurava uma pequena cesta com apenas alguns itens: uma garrafa de água, um iogurte e uma maçã. Ele olhava para Marcos, não com raiva, mas com uma frieza cortante, um desprezo gelado que era 1000 vezes mais intimidador do que qualquer grito. Ignorando completamente a existência de Jéssica, como se ela fosse um objeto de decoração sem importância, o homem fixou seu olhar em Marcos. Marcos, certo? Ele disse, a voz ainda no mesmo tom controlado e letal. Do setor de desenvolvimento de software da nossa empresa. A menção da empresa fez um estalo na minha cabeça. O terror de Marcos agora fazia sentido. Aquele homem não... era um cliente qualquer. Marcos tentou responder, mas tudo o que saiu foi um som engasgado, um gaguejo patético. Se o senhor vê Valente... O que o senhor está fazendo aqui? O homem, o senhor Valente, ergueu uma sobrancelha. Faço minhas compras, como qualquer pessoa, Marcos. E, infelizmente, acabo de testemunhar uma das demonstrações de caráter mais lamentáveis que já vi em toda a minha vida. O silêncio no corredor era total. Dava para ouvir o zumbido distante de um freezer. As pessoas na fila, antes irritadas, agora observavam com uma atenção hipnótica. O drama tinha mudado de protagonista. Senhor Valente continuou, sua voz ressoando no silêncio. Tínhamos uma reunião agendada para amanhã de manhã, não tínhamos? Para discutir sua possível liderança no novo projeto de expansão internacional. Você vinha se esforçando muito para conseguir essa posição, pelo que me disseram. Marcos assentiu freneticamente como um boneco quebrado. Seus olhos suplicavam, implorando por misericórdia. Sim, senhor. O projeto da minha vida. Pois, bem, disse o senhor Valente, com uma pausa dramática que selou o destino de Marcos antes mesmo que as palavras fossem ditas. Considere essa reunião cancelada, e sua liderança no projeto completamente descartada. Ele olhou de relance para o carrinho cheio de itens caros, depois para a humilhação que eles causaram, e seu rosto se enrijeceu ainda mais. Eu não confio o futuro e a imagem da minha companhia a alguém com um caráter tão deplorável. Não quero um líder que constrói seu ego humilhando os outros. A forma como tratamos as pessoas, Marcos, especialmente aquelas que estão em uma posição de serviço, diz tudo sobre quem realmente somos. E o que eu vi aqui hoje foi vergonhoso. Cada palavra era um golpe. Marcos parecia encolher, diminuir, fisicamente diante de todos. Jéssica estava ao seu lado, pálida e paralisada, finalmente entendendo a magnitude do desastre que ela ajudou a criar. O show de arrogância deles havia se transformado em um tribunal público, e o juiz acabara de proferir a sentença. Eu, atrás do caixa, estava em choque. A raiva e a humilhação que eu sentia começaram a dar lugar a uma onda de estupefação. Aquilo não parecia real. Era como uma cena de filme, uma justiça poética tão improvável que eu jamais poderia ter sonhado. O silêncio que se instalou no corredor do supermercado era denso, quase palpável. Marcos ficou ali,
de boca aberta, o rosto pálido alternando entre o choque e a mais pura súplica. Ele olhou para o Sr. Valente como um réu olha para seu carrasco, buscando um sinal, qualquer sinal de que aquilo era uma brincadeira de mau gosto, um teste cruel. Sr. Valente, por favor. Ele começou a gaguejar, dando um passo à frente, as mãos erguidas em um gesto de rendição. Eu posso explicar. Não é o que parece. Foi um mal-entendido, eu juro. O Sr. Valente ergueu uma única mão, um gesto simples, mas que carregava uma autoridade inquestionável. Marcos se calou instantaneamente, as palavras morrendo em sua garganta. A decisão estava tomada. Não havia apelação. Então, para o meu completo espanto, o CEO se virou para mim. A expressão gélida que ele usava para aniquilar Marcos se desfez, sendo substituída por uma de respeito e até, talvez, de compaixão. Seus olhos encontraram os meus, e pela primeira vez naquele dia, eu não me senti julgada. Eu me senti vista. Senhorita, ele disse, sua voz agora calma e gentil. Eu peço as mais sinceras desculpas em nome de pessoas que claramente não têm a menor educação. Sua compostura e seu profissionalismo diante desta cena lamentável são admiráveis. De verdade. Eu senti um nó se formar na minha garganta. Mas desta vez não era de humilhação. Era de uma emoção avassaladora, uma onda de alívio e validação que quase me tirou o fôlego. Eu só conseguia assentir com a cabeça, incapaz de formular uma única palavra. Diante de todos, diante de um Marcos petrificado e de uma Jéssica que parecia querer ser engolida pelo chão, o Sr. Valente pegou sua pequena cesta e colocou os 3 itens na minha esteira. Uma garrafa de água, um iogurte, uma maçã. Compras tão simples, tão humildes em comparação ao banquete arrogante no carrinho ao lado. Pode registrar para mim, por favor? Ele pediu, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Eu faço questão de ser atendido por você. Com as mãos tremendo um pouco, eu voltei ao meu posto. Minha mente, antes um caos de pânico, agora estava estranhamente focada. Bip. Água mineral. Bip. Iogurte natural. Bip. Maçã. Minhas ações eram as mesmas de minutos atrás, mas tudo parecia diferente. O bip do scanner não era mais o som da minha mediocridade. Era o som do meu trabalho, do meu sustento. Um trabalho que eu fazia com dignidade. Deu 12h50. Eu disse, minha voz saindo mais firme do que eu esperava. Ele me entregou uma nota de 20, sorriu discretamente e disse, pode ficar com o troco. Tenha um bom resto de turno, senhorita. Sara. Ele leu meu nome no crachá e o pronunciou com um respeito que Marcos nunca me deu em 5 anos. Enquanto eu processava o que acabara de acontecer, o feitiço que prendia Marcos e Jéssica pareceu se quebrar. Eles se olharam, um olhar de pânico, compartilhado. O carrinho, ainda cheio até a borda com seus vinhos caros e queijos importados, era agora um monumento à sua humilhação pública. Abandoná-lo ali seria o atestado final de sua derrota. E foi exatamente o que eles fizeram. Sem dizer uma palavra, eles deram as costas para o carrinho, para mim, para o desastre que criaram, e saíram quase correndo do supermercado. A caminhada, da vergonha deles, foi acompanhada pelos sussurros e olhares de desprezo de todos os outros clientes na fila, que abriram caminho para eles passarem como se abrissem para leprosos. Assim que eles desapareceram pela porta automática, foi como se o ar voltasse a circular. A equipe de limpeza chegou para cuidar dos doces no chão. O cliente seguinte na fila, um jovem, me deu um sorriso solidário e disse: "Manda ver, moça. Você foi gigante." Mas o momento que realmente me marcou veio de uma figura familiar. Dona Elvira, que estava em outra fila, deixou suas compras para trás e se aproximou do meu caixa. Seus olhos gentis estavam cheios de preocupação. Ela estendeu a mão por cima da esteira e segurou a minha, que ainda estava um pouco trêmula. "Você foi muito forte, minha filha," ela disse, sua voz baixa e maternal. "Não deixe ninguém fazer você se sentir pequena. Seu trabalho é tão
digno quanto o de qualquer um. Naquele instante, a última barreira que eu havia construído ao redor do meu coração cedeu. Uma única lágrima, quente e silenciosa, escorreu pelo meu rosto. Mas não era uma lágrima de tristeza ou de humilhação. Era de alívio, de gratidão. Eu terminei meu turno sentindo uma calma que não sentia há muito tempo. Pela primeira vez em 6 meses, eu não me senti como uma vítima da minha história. Eu não era a ex-namorada abandonada, a sonhadora fracassada, a operadora de caixa de um emprego medíocre. Eu era a Sarah, uma mulher que, mesmo no pior dia, no momento mais humilhante, manteve sua postura e sua dignidade. Eu não precisei gritar, não precisei insultar, não precisei mover uma única peça no tabuleiro. A justiça pode até tardar, mas naquele dia, ela chegou de terno impecável, comprou um iogurte e se serviu do prato frio que o destino preparou para quem merecia. Eu não precisei fazer nada para ter minha redenção. A vida a serviu para mim.